Oi pessoal, eu sou a Mayara e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre O Homem da Forca, da Shirley Jackson. Um thriller psicológico Dark Academia que explora a superação de traumas de forma única e visceral pelo olhar de uma jovem adolescente no momento que ela adentra a universidade e inicia a vida adulta. Sempre fui da opinião, você sabe disso, de que princesas são confinadas em torres porque optam por permanecer confinadas, e o único dragão necessário para mantê-las lá é o desejo delas de serem mantidas. Eu recebi esse livro em parceria com a Companhia das Letras e no momento que ele chegou aqui eu já senti que eu ia amar e eu fiquei muito feliz que isso se mostrou uma verdade. Bom, esse é um livro muito psicológico, então a gente vai basicamente seguir a Natalie Waite. E o que sabemos sobre ela logo no início da história é que ela vem de uma família que tem certa dificuldade de expressar sentimentos. Ela não é tão próxima assim do seu irmão e a mãe dela sempre parece muito distante e frustrada. E a pessoa que ela vai ser mais próxima ali do núcleo familiar dela é o pai. Ele é um escritor renomado e acadêmico e desde sempre incentivou ela a escrever, mas ao mesmo tempo ele é muito egocêntrico e presunçoso e a gente vai ter várias cenas de conversa entre esses dois personagens. A Natalie está prestes a iniciar sua vida universitária e um pouco antes disso uma coisa terrível acontece e após esse acontecimento a gente vai seguir a personagem entrando nesse ambiente universitário e tentando superar esse trauma que aconteceu com ela enquanto ela tenta se entender quem é ali dentro também. E antes de eu entrar nas partes das minhas opiniões, eu queria deixar claro que esse livro tem alguns gatilhos. O primeiro é de abuso, não é escrito de forma explícita, mas eu acredito que tenha sido um abuso sexual, pelo menos foi a minha interpretação. E além disso, a personagem tem pensamentos suicidas, então fiquem com esses avisos, caso não seja temas que você se sinta confortável lendo ou você sinta que isso vai te fazer mal, é uma coisa a se olhar, a se ter esse cuidado. Bom, esse livro ele é muito character driven, que são aqueles livros focados mais nos personagens do que na trama em si. Então tudo vai girar em torno da personagem principal e do que tá acontecendo na mente dela. E se você não gostar da Natalie, pode ser uma experiência complicada a sua relação com esse livro, mas eu particularmente amei a personagem. Eu acho que por ter essa criação de um pai que a incentivou muito a estimular a imaginação, ela é uma pessoa que vai romantizar a própria vida, ela fica fantasiando com investigações criminais, que ela mesma teria cometido um crime e um detetive está falando com ela tá conversando lá com a mãe dela e começa a imaginar esse tipo de coisa. Ela tem muitos pensamentos mórbidos e se imagina fazendo várias coisas irracionais. Então existe essa questão dela não ser uma narradora confiável, porque você fica meio em dúvida do que é a imaginação da personagem e o que é a realidade de fato. Mas ao mesmo tempo ela está muito interessada pela vida, pelos pequenos acontecimentos ao seu redor, pelas pessoas, o que as pessoas pensam dela, o que as pessoas pensam de si mesmas. E muitos dos sentimentos dessa personagem foram comuns pra mim, que já fui uma garota de 17 anos. Eu também já passei por esse processo de adentrar a universidade. E eu só consigo falar da minha experiência com a personagem, com o livro, mas eu definitivamente me identifiquei com ela em algumas situações. E eu acho que esse livro consegue descrever muito bem o que é viver com ansiedade e a sensação claustrofóbica que vem em pequenas situações sociais, porque são tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, tanto no ambiente externo, com as pessoas, como também na sua própria cabeça. E eu achei fantástico como esse livro conseguiu mostrar como a cabeça de uma pessoa é uma coisa solitária, é só você e os seus pensamentos, mas ao mesmo tempo não é, porque ali tá passando milhares de coisas ao mesmo tempo. E eu não sei se vocês já pararam pra pensar como seria colocar no papel tudo que a gente tá pensando o tempo todo, todas as nossas inquietudes, mas até certo ponto parece que a Shirley Jackson conseguiu fazer isso aqui com essa personagem. Ela transmite pro papel de uma forma muito envolvente, tipo, não dá vontade de largar o que tá passando na mente dela, todo o processo mental que acontece quando você tá lidando com algum trauma ou algum distúrbio psicológico. Aliás, a escrita dela me lembrou muito a Donna Tartt, que é a minha escritora favorita. Eu já tenho resenha de 2 livros dela aqui no canal, eu vou deixar nos cards. E eu acabei descobrindo, indo atrás de entrevistas e matérias, que a Shirley Jackson realmente influenciou a Donna Tartt. E o que ambas têm em comum é essa criação de atmosfera e como você precisa se apegar
tanto a construção do ambiente quanto aos personagens para realmente se interessar pela história. Porque, como eu disse, o plot é essencialmente as dificuldades psicológicas que a personagem tá passando. Inclusive, além dessa característica que eu achei muito similar nas duas escritoras, até a escrita delas mesmo, a Shirley Jackson fez esse livro inspirado num acontecimento real. Uma jovem universitária que morava perto da casa da Shirley Jackson desapareceu da universidade que o marido dela dava aula, que é Bennington College, e Bennington College é a faculdade que a Dona Tartt estudou. Então, assim, muitas conexões entre essas duas. Por fim, eu queria brevemente comentar a relação dessa personagem com o pai dela. Foi um aspecto da história muito positivo pra mim, que raramente vejo essa relação entre pai e filha sendo tão essencial em uma obra literária. Ainda mais essa relação de admiração mútua, de certa forma, que a gente tem aqui nas cartas que eles trocam o tempo todo enquanto ela tá na universidade. É uma relação muito singela, mas também é bem complexa. Em muitos momentos você sente o pai dela tratando ela como uma boneca que deve seguir os seus exatos princípios, e ao mesmo tempo que ele quer que ela desenvolva uma individualidade, ele também quer que ela siga exatamente os mesmos ideais que ele. Então é muito interessante como foi construída essa relação na história. Esse é um livro bem curtinho, então eu acho que isso é basicamente o que eu tenho pra falar sobre ele. Foi um livro que eu realmente gostei muito, eu fiquei completamente presa e é muito único, é diferente de tudo que eu já li, e eu queria comentar também os aspectos Dark Academia desse livro. É claro que, como eu já falei, a personagem vai pra universidade, então tem muitas cenas que se passam nesse ambiente universitário, basicamente metade do livro, e aí a gente vai ter muito os dormitórios, tem algumas citações a aulas que ela vai, principalmente a aula de inglês, né, de literatura que ela faz ali com o professor, que aparece bastante na história também, mas é realmente muito focado nesse dormitório com as outras alunas e o que acontece ali no quarto dela, mas me lembrou muito a História Secreta e o Pintacilgo, que são os livros da Dona Tartt, toda essa ambientação e desenvolvimento de atmosfera. Então, se você gosta da escrita da Dona Tartt, você definitivamente vai gostar desse, e eu acho que se você não gosta, talvez você não goste desse também. Outra questão da Dark Academia aqui é que é uma narrativa muito psicológica, introspectiva, de autoconhecimento dessa personagem. Ela tá tentando se descobrir quem ela é nesse momento da vida dela, depois de lidar com esse trauma que eu comentei, então é muito essa questão psicológica mesmo. Ela também fala muito da paixão dela pela escrita, ela se entende muito pelo que ela escreve, então é muito legal como isso é construído aqui também. Também tem toda a questão da romantização da própria vida. Como eu falei, a personagem ela é muito imaginativa, então ela fica romantizando a vida dela o tempo todo e se imaginando em outros lugares que não que ela está agora. E ele também tem essa atmosfera meio macabra de suspense do cotidiano e eu simplesmente amei. Foi isso, pessoal. Esse foi um vídeo que eu acredito que tenha ficado mais curto, porque eu realmente não consigo comentar muito desse livro sem spoilers, por ele ser tão curtinho em um vídeo mais longo, mas eu espero que eu tenha instigado vocês a lerem. Eu dei 5 estrelas pra esse livro, favoritei, eu já fiquei pensando em reler vários momentos, eu marquei muita coisa, eu não sei se vocês conseguem ver, no começo do vídeo eu coloquei um trechinho que é falado aqui, se eu não me engano é o pai da personagem que fala esse trecho e eu achei muito legal, achei várias outras citações legais também, e eu também coloquei no momento da introdução desse vídeo um trechinho do filme Stoker, que eu achei que a vibe daquele filme, apesar de serem temas bem diferentes, eles têm uns temas em comuns também, mas a vibe dos dois é muito parecida e a personagem de Stoker me lembrou muito a Natalie. Eu fiquei o tempo todo imaginando a atriz de Stoker como essa personagem, então assim, se você ler esse livro e gostar, eu recomendo muito assistir Stoker, que talvez você goste também. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, comentem aqui embaixo, me falem se vocês já leram alguma coisa da Shirley Jackson. Eu tô com outro livro dela aqui, que é a Companhia das Letras também me mandou e eu pretendo ler em outubro, que é A Assombração da Casa da Colina, que inspirou a série The Haunting of the Hill House, que eu adoro, então eu tô muito ansiosa pra ler mais obras dessa autora. Eu adorei as edições da Companhia das Letras, são novas, antes eu acho que estava em outro selo da editora, agora foi pra Alfaguara. Essa principalmente, eu acho que depois que eu li a história eu comecei a gostar ainda mais da capa, né, que é uma obra de arte, chama Atalanta, de Will Barnet, não sei se eu pronunciei certo, mas são todos com essas capas de obras de arte. Provavelmente a editora vai lançar
outros livros da autora, mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem, como eu falei aqui embaixo, pra gente conversar sobre esse livro, outros livros da Shirley Jackson, se vocês ficarem interessados, se achou que não vai ser muito a sua praia, e até mais!